tudo bom? Boa noite. Boa noite, prazer estar com você. Muito obrigada pela presença. Que Eu luxo. que agradeço pelo convite, né, por poder estar Gaúcho, aqui por compartilhar, né, contigo esse tema sobre o idoso em todo esse contexto, né, regional também. É muito legal essa tua iniciativa. muito obrigada aí pela presença, pelo aceito do convite. Temos alguns colegas conosco, né? O Christian Aires, semana passada, ele falou um pouco sobre a perspectiva, né, do idoso lá do norte, lá de Belém, onde ele mora, onde ele trabalha. E hoje a gente vai falar um pouquinho do sulista, né, ali do gaúcho. Você é de Porto Sim, Alegre mesmo? sim, em Porto Alegre mesmo. Né? Então, Fernando, Aqui. a gente tem dois grandes motivos para falar de idoso, né? Primeiro, é que a nossa população está vivendo cada vez mais, isso é muito bom. E segundo, porque falar de alimentação é falar também de vida, de saúde, né? E a gente sabe o quanto a alimentação ela impacta para o bem ou para o mal na saúde das pessoas, né? Uhum. As pessoas tanto podem ter uma qualidade de vida boa, uma expectativa de vida maior, né? Tendem, né, a ter essa qualidade de vida boa e essa expectativa maior quando se alimentam da forma mais adequada, né? De forma mais nutritiva, mais balanceada, mas também a gente vê o quanto a alimentação pode prejudicar a vida das pessoas, né? Desde obesidade até um monte de doenças crônicas, né? Então, a gente hoje não vai ficar falando só de doença, não, tá? Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho como é que é o perfil do público que você atende, que você cuida, como é que a alimentação impacta na vida dessas pessoas. Eu queria também saber um pouquinho, Fernanda, a questão da comida típica do Sul, né? Que às vezes a gente pensa que dentro de determinadas regiões se come apenas aqueles grupos de alimentos que são os típicos da região. E também, Sim. semana passada, o Christian, né, estava falando, né, o quanto a farinha tem um impacto negativo, né? E a farinha de mandioca é um alimento muito típico lá do Pará, e o quanto isso impacta negativamente. Então, de repente, eu queria que você falasse um pouquinho aí também da questão do chimarrão, do churrasco, como é que isso, se o gaúcho, realmente, o idoso, ainda está dentro desse perfil, né, comendo essas coisas, ou ele já está mais preventivo, né, e fazendo melhores escolhas. Deixa eu primeiro aqui dar boa noite para a galera. Olha, muito obrigada a vocês que estão entrando. Eu agradeço demais a presença de todos. Eu não dá para ler aqui o nome de todo mundo, eu vou me perder. Então, eu agradeço demais você que está entrando, que está aqui com a gente, compartilhando. Sinta-se à vontade para fazer perguntas, para dar sugestões e para também contar um pouquinho aí da sua experiência com o idoso. Então, Claro. Fernanda, isso aqui é um bate-papo, tá, Fernanda? Então, a gente vai trazer aqui um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, e seria interessante que o público também pudesse participar um pouquinho. Com certeza, ter a participação, né, de todos, até porque cada região tem suas peculiaridades, né? Aqui no Sul a gente tem um perfil de idoso, né, que mais longevo, né, que ele já vem de uma cultura de ter um contexto alimentar, né? Algumas regiões assim até lembram um pouco a questão da dieta mediterrânea, então a gente já tem esse cuidado em Veranópolis, algumas cidades, né, aqui do interior do Rio Grande do Sul, que já tem esse perfil, né, de ter uma qualidade de vida, de ter uma expectativa de vida maior, né? Sim. Mas também a gente tem o idoso que não tem tanto conhecimento sobre a importância mesmo desse cuidado, e como tu comentaste, essa transição epidemiológica também no perfil, né, dos pacientes. A gente vê que cada vez mais eles estão vivendo, mas também junto disso vem todo fatores de risco para doenças, né? Tem muitos idosos também que tu falaste da questão do chimarrão, que acabam muitas vezes não fazendo refeição porque tomam o chimarrão, não tomam café da manhã porque tomam só o chimarrão, né? Então a gente tem esse olhar também, mas também ao mesmo tempo respeitar a questão cultural que é muito importante. Então, como é que é isso? Eles pulam as refeições ou eles deixam de comer para ficar tomando só chimarrão?
É um hábito bem comum aqui. Eles começam de manhã cedo já com o chimarrão e vão tomando até o horário do almoço, né? E acaba que realmente não sentem tanta fome, né? Acabam deixando de lado refeições onde teriam uma composição nutricional mais adequada, sabe? E às vezes também acreditam que, eu tomo chimarrão, então tomo bastante líquido, né? O que Exato. Como se o então líquido eles substitui todos os outros nutrientes, né? exatamente, aí tu perguntar, bebe bastante água? Ele, não, mas eu tomo bastante chimarrão, né? Tem essa questão, tem a questão do câncer de cabeça e pescoço, né? Associado também, não com o chimarrão diretamente, mas com as bebidas quentes, né? A exposição a longo prazo também. Certo? Já que você falou que eles deixam de tomar café da manhã para ficar no chimarrão, mas de modo geral, o café da manhã do gaúcho, ele, quando não é chimarrão, ele é o quê? É café com leite, pão, que aqui a gente chama de cacetinho, né? Mas é o pão francês. Para vocês, então, é... Oi? É bem parecido aqui também com o do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo também se come isso, Também. né? Café com leite, com queijo, né? E aí tem muito consumo de embutidos também, mortadela, salame, né? Que acaba sendo um costume também do interior aqui também, eles consumirem mais esses embutidos. Então aqui a gente tem também uma taxa mais alta de câncer de intestino, associado também não só com o churrasco por si só, mas a carne vermelha, a exposição a fumaça também ali, então a gente está ainda avaliando, né? Por isso que a gente não é deixar de comer o churrasco, que é um hábito muito regional daqui, né? Mas reduzir esse consumo que acaba sendo bem excessivo de carne vermelha. Sim, interessante isso, né? Obrigado pelo pessoal que está entrando. Já falei no início, vou repetir aqui. Eu estou muito feliz com a presença de vocês todos, mas infelizmente não dá para citar os nomes, né? Porque senão a gente vai acabar perdendo aqui o fio da meada. Da outra vez eu fiquei perdidinha. A gente começa a falar e as pessoas entram, tem que agradecer a pessoa, aí você se perde, né? Então vamos continuar. Mas uma coisa interessante, porque a longevidade do sulista ela é bem grande, né? E estava falando aí da quantidade de embutidos, né? Do consumo elevado de embutidos e de carne vermelha. E isso, pelo visto, está impactando tanto assim na longevidade, não está impactando tanto na longevidade e nem também na mortalidade, no caso, né? Como é que você faz essa associação aí? Tem a questão também deles consumirem bastante produtos também mais preventivos também, como a questão da uva, né? Então tem esse consumo aqui também, o pessoal consome bastante vinho, né? Mas claro, a gente não tem como dizer que isso previne, né? Protege de certa forma, mas aqui tem bastante consumo, sabe? Tem essa questão principalmente no interior, né, do pessoal dessa cultura italiana, alemã, de gostar de ir para a cozinha, de preparar. É uma alimentação que tem bastante carboidratos também refinados, né? Bastante massa, pão, bolo, né? Então a gente tem esse perfil de paciente também com sobrepeso e sedentário, né? Tem essa característica, né, de uma dieta ocidentalização mesmo, que acaba realmente não. Eles têm uma expectativa de vida maior, mas não necessariamente também mais saudável, né? Por causa do clima, aqui a gente tem essa questão de ter o frio, aí não se exercitam, né? Aí tem toda essa questão, bastante deficiência de vitamina D também por causa do frio, né? De também não ter aquele hábito como carioca e também que vai para a beira da praia, né? Então tem essa deficiência maior também da vitamina D, e nem todos também avaliam, fazem reposição, sabe? Então tem essa deficiência também. É que a gente lê nos jornais, né? Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com IDH altíssimo, né? Um dos maiores do Brasil. Sim, sim.
Então, é o quarto estado que tem maior número de idosos, né, por conta da longevidade. E você fica pensando, opa, né, a coisa lá está funcionando, está melhorando, né, de alguma forma, né? Mas pelo que você está falando, a questão alimentar realmente ela depende de muito esclarecimento, né? Muito esclarecimento, muita educação alimentar mesmo, né? Educação nutricional, mudar Sim, e tem. as pessoas em relação a fazer boas escolhas não é fácil, né? Como é que é esse desafio aí? É bem desafiador mesmo, como tu falaste, porque o idoso ele já vem com hábitos, né? E o idoso tem mais resistência também a mudanças, né? A incluir outras coisas na alimentação. Uhum. Então, às vezes é difícil tu conseguir até substituir, né? Tirar o embutido, substituir por outras coisas, incluir mais frutas, verduras na alimentação, sabe? Então, tem essa. Aí no sul vocês comem muitas verduras? O pessoal tem hábito de comer verduras verde, folha verde? Come. A gente costuma consumir bastante, mas não o ideal, né? Não que. Até porque o idoso às vezes fica no frio, por exemplo, eles têm mais dificuldade de consumir salada fria, porque não cai bem, preferem coisas mais quentes, né? Então a gente vai adaptar. Mas a sopa é uma tradição aí de vocês, A não é? sopa é uma tradição, aí a gente vai tentando adaptar, colocar mais verduras, né, legumes nas sopas, vai tentando ir por esse lado, né, para que eles também não deixem de consumir o que é tão importante. É uma dieta mais pobre em fibras também, então a gente tenta, não é generalizar, mas é um perfil maior que a gente tem aqui da nossa população, sabe? Sim. O pessoal consome muito carboidrato, de manhã, no almoço, no café da tarde, e acaba sendo uma dieta que não é tão variada, né? Que o café com leite às vezes faz parte do café da manhã, do lanche da tarde e do jantar, então acaba não tendo uma variedade também. O gaúcho também tem hábito de substituir o jantar pelo café com leite. Tem bastante, isso acontece bastante aí, fica realmente uma alimentação mais pobre, né, em compostos bioativos, mas quando a gente compara também com alguns outros estados, ainda assim tem mais idosos, né, que tem uma expectativa de vida também maior. Sim. O professor Aires, né, ele colocou aqui uma observação, né, o Cristian, deixa eu ver aqui. Aqui no Pará também observamos bastante substituição de grandes refeições por mingau, principalmente o chamado mingau de carimã, que é a base da farinha de mandioca. Então, Cris, como a gente falou no ano passado lá no Pará, Fernanda, a farinha de mandioca, ela entra em tudo, né? Agora ele está falando que entra também no mingau, né? Ela entra para você botar em doce, ela entra em... Minha avó tomava farinha de mandioca na limonada, pra você ter noção. Entra na comida. Essa aí não conhecia ainda, botar na limonada. Na limonada. E comia farinha de tapioca com tudo. E vocês aí têm algum alimento que é assim, o bombril, que vocês comem com tudo, colocam em todas as refeições? Pelo visto, o café com leite aí, ele tá, né? O café com leite mas não tem um que seja mais, como tem, né, no Pará, essa questão da farinha da mandioca, né? É mais realmente o café com leite, quando tu pergunta, o que a senhora não abre mão da alimentação? É sempre o café com leite e o pão, café com leite e pão. E acaba ficando muito restritivo a alimentação. Sim, assim, sim. Né? Porque aí não consome tantas frutas, porque aí acaba realmente sendo uma alimentação mais rica em carboidrato, né? Principalmente por ter essa cultura italiana, alemã, que acaba sendo bastante massa, cuca, bolo, né? O pessoal, principalmente agora no inverno, né? Parece que realmente apetece mais esses alimentos mais quentinhos, esses... sopa, que aí vai sempre massa também, né? Massa de agnolini, que a gente chama o capelete. Então, tem essas... Isso aí realmente é difícil, né? Pensar em alimentação balanceada, né? Mas bem... Você falou que tem uma pegada aí de dieta mediterrânea, mas o que eles comem, sim, da dieta mediterrânea?
Aí é mais essa questão mesmo de ter alguns cereais integrais, ter essa questão do azeite de oliva. Até a gente tem aqui alguns lugares que estão produzindo também o azeite de oliva. Saiu até um dia desse, foi, acho que em 2017 saiu, parece que premiação para o azeite de oliva do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Ah, sim, sim, é. Caríssimo, caríssimo. Eu falei, opa, né? Ah, não, é bem, porque eles não têm uma produção tão alta, né? E aí acaba realmente Mas a encarecendo. população come azeite de modo geral, que usa o azeite como Não, boa alimentação. não é de praxe, assim, consome mais é realmente na salada mesmo, mas não de consumir puro, sabe? Como a gente vê, né? Em outros, eu falo a dieta mediterrânea é mais por ter essa característica de ter uva, de ter essas frutas vermelhas que a gente acaba tendo também. Então, talvez isso seja um fator de proteção também quando a gente pensa, né, a longo prazo. Essa Tem, antioxidante, né, sim, provavelmente vem desses alimentos, né? e E o tem muita questão do vinho, né? Aqui o pessoal toma bastante vinho, às vezes no almoço, toma no jantar, né? Então tem essa característica, né? Acho que por ser uma bebida que combina também mais com o frio, muitas vezes acaba tendo esse hábito de consumir. chimarrão até meio-dia, o vinho a partir, né? A partir Sim, da depois tarde. muda, né? Aí é o vinho, né? É o café com leite e pão. Não, acaba que não tem uma alimentação como poderia ser, né? O mundo Uhum. ideal, porque já vem com esses hábitos Isso que você está de muito tempo. falando depende de classe social. Sim, sim, depende. Isso, o pão e o café com leite, eu acho que é quando eu diria assim que é o alimento, a composição que pergunta mais o que eles não abrem mão é o café com leite e pão. Diz uma Sim. coisa, como é que é a questão do consumo de proteína para os idosos aí? Como é que, já que eles têm uma alimentação assim mais restritiva, como é que vocês fazem para aumentar a quantidade de proteína no dia? É, é mais Da deficiente. proteína, vocês comem carne branca aí, aves, peixe, ou a carne vermelha, ela realmente ela é o carro forte? É, a carne vermelha é o carro forte, porque o pessoal tem mais peixe aqui, o pessoal tem resistência em consumir, né? Porque ainda tem essa questão, porque acham que é mais difícil de fazer, que dá cheiro, e que não é Uhum. verdade, né? Quando tu tem ainda essa dificuldade, mas a gente consome bastante carne branca, o galeto, né? Que aí é o Galeto com polenta, né? com polenta, então, a polenta é um alimento que é bem presente, né? Tem gente que às vezes faz mingau de polenta mesmo. Uhum. Então tem essa questão, mas que a gente consome mais realmente a carne vermelha, né? E o churrasco que não acaba não sendo só a carne vermelha por si só, aí é o salsichão, linguiça, vísceras, né? Que eu não gosto não costumo consumir, mas tem muita gente que consome coraçãozinho, essas coisas assim, né? Então o churrasco faz muitas vezes parte de toda essa composição, né? Dos embutidos da carne vermelha. Hum. Conta aí para mim, Fernanda, como é que você faz para você convencer os seus idosos a introduzir uma proteína nas principais refeições? Qual é a É bem complicado. estratégia? É bem complicado porque eles já têm esse hábito, né, de consumir o café com leite, pão aí no almoço. Só acaba sendo mais a refeição que tem alguma fonte maior de proteína, né? Porque nas outras acaba sendo muito repetido. Então a gente tem que trabalhar para incluir ovos, né, na alimentação, incluir além da carne, mais um ovo junto com as refeições, sabe? Vai fazer, prefere um lanche na noite, faz um omelete, coloca ou no pão o ovo, né? E às vezes, quando possível, né? A gente sabe que muita gente não tem essa condição é incluir alguma módulo de proteína, né? Mas ainda que pouco
por causa da questão do custo, sabe? De tudo que a gente sabe que o idoso tem mais questões de medicação, aposentadoria, isso causa também um prejuízo na alimentação, né? Que eles acabam deixando muitas vezes reduz os recursos financeiros com o envelhecimento, com a aposentadoria também, e isso influencia também nos hábitos alimentares. A Acha mais remédio do que comida, né? Sim, sim, a perda muitas vezes da autonomia, né? Deles não irem fazer tanto as compras como iam, às vezes depende de alguém para ir fazer as compras, sabe? E aí isso influencia nas escolhas, né, alimentares. Certo. Você falou uma coisa muito importante, né? Essa questão da autonomia e da independência, né? O idoso poder se sentir apto, né, para ir ao mercado, para fazer as compras da casa, né, comprar os seus alimentos, e até mesmo para a cozinha fazer aquilo que gosta de comer, né? E você percebe que isso é complicado aí também. Sim, sim, acaba indo mais para o lanche ou pedindo comida na teleentrega, ou às vezes faz uma vez na semana e vai consumindo, sabe? Tem, principalmente os que são sozinhos, né? Que moram sozinhos, né? Tão um pouco debilitados, a gente vê isso, quanto essa questão, né, de ter que preparar, ter que buscar a comida acaba sendo um fator que influencia, né, nos hábitos alimentares. Uma das coisas que também influencia bastante, Fernanda, é o sentar-se à mesa com a família. Como é que o idoso aí... semana passada, o Christian falou que muitos idosos lá ficam assim, não tem tanta rede social, né, rede familiar que apoiam, né? Mas lá a cidade ela é menor, né? Aí me parece que tem uma questão de tradição de família, não tem? No Sul não tem muita essa coisa de tradição de família, mas em Porto Alegre você percebe que isso ainda é visto nos dias de hoje, né, das pessoas sentarem junto com os seus idosos para fazer algumas refeições, de repente não almoço, né, mas o jantar, final de semana. Como é que eles se tem a família se coloca, essa rede de apoio se coloca, né, dando toda essa infraestrutura para esse idoso? Até essa questão, né, quando a gente fala do churrasco, ele acaba sendo uma forma de agregar também. Final de semana vamos fazer um churrasco, aí a família se reúne, sabe, em torno disso, fazer uma massa, né, dessa questão cultural, social que envolve o alimento. Mas infelizmente não é como uma frequência que a gente gostaria mesmo de ter uma rotina de sentar toda a família junto, até porque os filhos trabalham, os netos também acabam que o idoso, muitas vezes, ele fica mais tempo sozinho, sabe? Então, não... mas tem, pelo fato dessa questão dessas preparações como o churrasco, acabam agregando também, né, nessa convivência social. E na solidão, o café com leite cai bem, né? Não, aí é de manhã, de tarde e noite, né? Eu tinha uma paciente que ela era viciada em café com leite. Ela dizia que ela podia estar onde estivesse. Ela tinha que parar para tomar café com leite. Ela falou que já chegou a ponto de entrar num boteco, num bar que vende cerveja. O pessoal que toma cerveja, birita, ela entrava para pedir lá aqui chama média, né? Uma média, entendeu? Tomava lá o cafezinho com leite dela, porque ela disse que tinha, às vezes, até sensação de desmaio. O tamanho era o vício dela, né? Sim. O vício dela com café com leite. Doideira, né? Mas, assim, no caso do idoso, que está sozinho o dia inteiro, entendeu? De repente, não está tão animado para ir para a cozinha fazer alguma coisa para comer, né? E está prático ali, quer dizer, já tem a tradição, tem a facilidade, né? E tem o prazer, né? Para que ele vai pensar em comer uma comida mais balanceada, mais trabalhosa, né? Claro. Realmente, isso aí é um problema que a gente precisa pensar, né? Eu não imaginava que o pessoal do Sul, né, tivesse toda essa cultura assim, voltada mais para o lanche, né? Eu pensei que a comida aí... E quando a gente vai pesquisar comidas típicas do Rio Grande do Sul, e tanta coisa gostosa, né? Você pensa que está na mesa todo dia, né? Mas só ilusão, né?
É paraíso para quem gosta de carboidrato, é um paraíso, né? Porque é bastante oferta que tem, sabe? E aí realmente a proteína acaba sendo bem deficiente, né? Então tem bastante questão de sarcopenia, a gente vê com muita frequência isso. A maioria não ingere a quantidade que necessita de proteína ao dia. Sim. Deixa eu falar com o pessoal, entrou um monte de gente aqui que eu não conheço, devem ser os seus amigos, que eu não conheço, vários deles. Não consegui ler ali, a gente vai falando, aí não consegue acompanhar, ainda não tem essa... Muito obrigada pela presença de vocês, estamos aqui conversando com a Fernanda Bortolom, nutricionista lá de Porto Alegre, com uma experiência aí longa em pacientes oncológicos, pacientes idosos, e ela está falando um pouco para a gente, né, de como é que é essa experiência dela com os idosos, né? Que gostam bastante de café com leite. Vamos com o quê? Com manteiga? Manteiga, nem manteiga, é margarina mesmo que eles usam, né? E realmente, às vezes, não tem nenhuma fruta na alimentação. Porque realmente tem isso de questão de acabar comprando e estraga, às vezes não lembra de ter que consumir, sabe? Muito chocada, pensei que a comida aí fosse melhor, sabia? Vivem tanto e tão bem, né? Pensei que a alimentação aí fosse muito melhor do que você está me contando. Pelo menos essa é a minha percepção dentro do universo, né, que eu vejo. Realmente a gente tem essa questão, né, principalmente agora no frio, que acaba não conseguindo consumir tantas frutas e verduras, né, por não descer coisas mais geladas ou frias, então realmente acaba ficando mais difícil, né? Uma alimentação mais pobre em fibra, então tem mais casos, né, de câncer de intestino aqui no sul, então se associa a vários fatores, não só ao churrasco, mas à obesidade, a questão de uma alimentação pobre, sabe, em nutrientes que protejam. Verduras que você está falando, né? Pelo visto não tem tanta legumes e verduras, né? Sim, a oferta tem, mas é mais a questão da cultura mesmo das pessoas consumirem, né? Principalmente agora que não tem dificuldade em comer folhas verdes, né? Que é mais geladinho, né? Então preferem coisas mais quentes. Sopa, né? O Christian está falando aqui, lá no ambulatório, que mesmo com uma boa oferta, né, proteica, muitas vezes ele precisa recorrer aos módulos de proteína, né, para atender a necessidade do idoso. Mas como é que o pessoal aceita bem aí? Você prescrever módulo, prescrever suplemento? Como é que é a aceitação? Eles aceitam bem, principalmente os sem sabor, né? Que aí pode botar no café com leite. Então, como é que tem a questão de não, né? A questão do frio, eles também não bebem muita água, tanta coisa gelada que tu pudesse colocar também os suplementos, né? Mas acaba a gente usando também, né? Na prática tem a Secretaria de Saúde do Estado, eles têm suplementos, né, que a gente pode prescrever, só que não tem ainda nenhum que seja hiperproteico, sabe? Tem o apoio do Estado nisso, né? Isso é muito legal. Sim, claro, tem que ter todo um laudo, né, justificando, mas suplementos hipercalóricos, sabe, que tem, mas a gente acaba, muitas vezes, usando, né, esses recursos. Sim, com certeza. Mas eu gosto muito. A Morgana está colocando aqui que existe algo bem geracional e cultural no grupo de idosos, realmente, né? Sim. Mas engraçado, né, que o idoso do sul, né, você está trazendo esse perfil, né, que é a sua realidade, né? Não só a realidade profissional, mas certamente você deve conviver com alguns idosos, né? Sim. Né, e a gente, às vezes, fica aqui fazendo uma fantasia, né? Achando que em determinados locais, por ter um padrão de vida, de repente, um pouco melhor, por ter um IDH melhor, por ter uma longevidade maior, a gente vai ter uma alimentação, né, padrão. E eu estou curiosa aqui em relação aos grãos, porque não tem aí uma mistura de feijão com arroz que vocês fazem? Que tipo de grãos vocês usam normalmente? Deve ser feijão, tipo feijão mexido. Acho que é isso.
feijão mexido, o que é isso? Aí é o feijão mesmo que tu usa, vai... Feijão branco, feijão carioquinha, feijão marronzinho, igual se Ainda usa em São Paulo. mas até usa o feijão carioquinha, sabe? O feijão vermelho, mas ainda é o feijão preto mesmo, que acaba sendo o maior consumo, sabe, disso. E feijão é uma fonte proteica que pelo menos eles comem com certa regularidade ou também não? não, aí come essas coisas básicas, feijão com arroz, né? A proteína, né? Consomem, mas aí realmente acaba sendo mais no almoço, sabe? Não tem tanta cultura de jantar, fazer uma refeição no jantar que inclua arroz, feijão, carne, sabe? Entendi. E aqui também ainda tem, não sei como é que é nas outras regiões, mas ainda a questão de consumir, questão de embutido pela manhã, bacon, essas coisas assim, que acaba sendo, né, dependendo do idoso, até comer comida mesmo no café da manhã. Um baconzinho com ovos, um pãozinho cai bem, né? Sim, aqui tem muito essa questão de fazer o pão também, né, que pela questão cultural, então o pão, diria que o carboidrato é a base da alimentação, sabe? Mas vocês, o sulista, né, de modo geral, ele faz a própria comida, ele faz a própria massa dele, vai fazer o próprio pão dele? Tem essa coisa de você fazer a sua própria comida aí? Mas é no interior, até o pão o pessoal faz com mais frequência, mas a massa tem mais no interior, essa cultura, né, de fazer a própria massa, mas assim, aqui em Porto Alegre mesmo acaba sendo mais difícil, até porque o idoso sozinho, né, não vai muitas vezes fazer todo esse preparo, sabe? Você falou que consome poucas frutas, né? Mas que tipo de fruta tem mais aí? O que vocês comem com mais abundância, né? O que tem, assim, em termos de safra, né? O que tem mais aí para vocês? Agora está na época da bergamota, né? Que o pessoal come bastante aqui no sul. Vai para baixo de uma árvore, vai no sol, num dia frio, vai comer uma bergamota, sabe? Tem essa cultura, sabe? Agora o caqui, o kiwi, né? Tem Obrigada, morango. Chegou a tempo, sim. Desculpa. Não, tem frutas mais cítricas, né? Então a gente tem essa possibilidade, só que ainda não como deveria, não aquela recomendação de 3 a 5 porções por dia, sabe? Até pela praticidade acaba comendo mais banana, mamão, sabe? Mas até tem bastante oferta, principalmente agora no inverno, as frutas mais cítricas, né? A natureza, ela sempre nos dá aquilo que a gente precisa naquele momento, né? Tem o caqui, né? Às vezes depende do lugar que se fala, e tem um caqui. Caqui é aquele vermelhinho, não é isso? Isso, vermelhinho, aí tem o amarelo, tem o caqui chocolate, que a gente fala, porque ele é mais docinho, sabe? Sim. Mas que legal. A bergamota agora vai para baixo de uma árvore, né? Não ficar no solzinho, comer uma berga, que a gente fala, né, aqui. Sim. Eu estou achando assim, uma delícia conhecer um pouco esses hábitos alimentares, né, de povos, né? Nossos colegas, né? Mas assim, estamos distantes, né? Um Brasil continental. Então, assim, certamente a gente vai ter realidades muito diferentes, por um lado, e muito semelhantes em outros, né? Por exemplo, quando semana passada o Christian falou, né, da questão dos idosos, né, que estão assim, bastante abandonados, e inclusive, né, nos postos de saúde onde ele trabalha, ele vê assim, um grande problema social, né, sócio e econômico, né, social e econômico. Aqui também no Rio de Janeiro é a mesma coisa. E aí, como é que fica? Aí, em Porto Alegre, você falou que a Secretaria do Estado ou do município que oferece... A Secretaria do Estado, né? Eles oferecem a dieta integral, sabe? Eles têm funciona bem essa... Uma grande ajuda. Sim, imagina tu manter, né, realmente uma nutrição integral, tudo, e
E o idoso, isso eu acho que é geral em todos os estados, essa questão que com a aposentadoria, com o envelhecimento, os ganhos financeiros também acabam se reduzindo, né? E muitas vezes até por isso o idoso acaba optando por uma alimentação de acordo com aquilo que ele possa pagar, né? Tem medicação, tem toda essa questão mesmo de depender de alguém, muitas vezes, para ir comprar, sabe? Então, tem muito essa questão. E, claro, o abandono, eu acho que isso sempre tem em todos os estados, né? Essa questão do idoso também, por ele estar mais em casa, ele depender mais também, querer uma atenção, sabe? E na correria, a gente sabe que os filhos ou as famílias, às vezes, é difícil tu conseguir atender toda a demanda, né? Que às vezes eles precisam. E tem o preconceito também. Ah, a questão do etarismo. Aí você Sim. percebe esse preconceito com o idoso aí? Ah, tem. Infelizmente tem essa questão, né, muitas vezes até sendo demitidos, né, por conta da própria idade, por ser essa questão de, é um funcionário que tem um custo maior, que pode adoecer, então isso tem com bastante frequência, inclusive pessoas, né, que eu convivo, de ter tido essa experiência também por conta da idade. Eu acho isso muito, muito triste, porque aí tem toda essa questão de solidão, Precisa, né? Precisa em todos os aspectos, né? Precisa na questão da saúde, né? Precisa na questão social, né? Porque conforme ele vai envelhecendo, certamente também já vai perdendo vários vínculos, né? Vínculos afetivos, né? Outras pessoas ou se mudam por causa de filhos, ou morrem, ou ficam doentes, enfim. É um momento bem delicado que as pessoas precisariam, né, estar em sociedade, Sim, estar trabalhando, estar ativa, né? As empresas também desenvolverem trabalhos, né, mais sociais, de preparar também o funcionário para quando ele for envelhecer, sabe? Ter esse cuidado, essa atenção, não simplesmente descartar como agora que envelheceu, a gente não precisa mais, mas ter um cuidado com isso, né? Porque tem um impacto muito importante na qualidade de vida, tu ser simplesmente descartado por conta da idade, né? Sim. A baixa Sim, autoestima. A Morgana está dizendo, né, que isso não é um problema só do Brasil, né? Ela acredita que seja todo um contexto social de desvalorização. Sim, talvez, acho que no Ocidente a coisa seja pior. Mas a gente está falando aqui de etarismo, né, de questões sociais, aí alguém pode se perguntar, né, e o que isso tem a ver com a comida? Tudo, né, Fernanda? Tudo, né? O quanto essas questões vão afetar no hábito alimentar da pessoa, até mesmo no apetite, né? A pessoa na depressão, sabe? Exatamente, perdeu o emprego, vai perder a vontade até de comer às vezes, né, Fernanda? Sim, perde a vontade de comer, aí fica mais tempo em casa, às vezes come mais coisas que não são tão nutritivas, né? Aí realmente isso é uma porta de entrada para uma depressão, para outras comorbidades também que podem vir, né? A questão deles não terem mais uma vida social como tinham, ficam em casa vendo TV, coisas assim, até a questão cognitiva, né, acaba ficando prejudicada. Sim. Eu sempre falo, né, quer dizer, na minha primeira live aqui falando sobre idoso, né, eu trouxe essa questão, o quanto a alimentação, ela tanto impacta como ela pode ser impactada pelas questões emocionais, sociais, né, pelas questões financeiras, pelos relacionamentos, o quanto isso vai impactar, né? Claro. Isso nos ajuda com melhores escolhas, nos ajuda também, por outro lado, quando a gente tem perdas, a ficar mais arredio a comida, a ficar sem vontade de comer, até mesmo não querer se socializar, né? Uma pessoa que perde o emprego, né, de uma determinada idade, às vezes ele pode ficar tão chateado, tão envergonhado, que vamos fazer um churrasco, ou vamos fazer alguma refeição em conjunto, a pessoa fica se sentindo desconfortável de estar naquele meio, né, de estar desempregada, de repente. Isso tem um impacto muito grande na alimentação. Sim. A gente não pode pensar a comida só como algo que a gente come, né? A gente tem que pensar o alimento, a comida, como algo que tem todas essas relações, né? Com a saúde, com a doença, com as relações sociais, né? Não, tem muito isso. Falta uma política pública mais
com esse olhar, sabe, para esse envelhecimento. Não só a gente pensar em envelhecer saudável, praticar atividade física, mas isso ainda é uma utopia, porque a gente sabe que ainda tem essa questão da discriminação, né, da pessoa mais idosa. É verdade, né? São tantas barreiras que a gente precisa vencer, né? É Aí a gente está verdade. falando de alimentação saudável, aí a gente pergunta, tá, mas quem que vai promover essa alimentação saudável, né? Para alguém que não consegue nem se manter no emprego, para alguém que não tem o apoio da família, para alguém, né, que tá abandonado, né, que não tem condições de fazer a sua própria refeição, que não ganha o suficiente para isso, realmente é complicado a gente pensar em alimentação saudável nessa altura do Sim, campeonato. a gente tem que realmente, como tu explora muito bem, é olhar todos os ângulos que envolvem a alimentação, né? Não é só comer porque a gente precisa dos nutrientes, mas é toda a questão social, cultural, emocional, sabe? Tudo aquilo que, esse olhar biopsicossocial que a gente tem que ter, né, pro idoso. Certo. O seu governo aí no sul, né, Porto Alegre, onde você mora, né, o governo municipal, vocês têm alguma ação assim de promover essa integração do idoso? Tem bastante atividades de exercício físico, aulas de dança, Uhum. de cursos para que o idoso ele se sinta ativo, né? Tem, mas ainda não tem a procura como deveria ter, sabe? Sim, Às vezes até por não desconhecimento do idoso, pela vergonha, por se sentir, né, muitas vezes depressivo. entendi. A gente tem Tem, muito o que fazer. A gente tem que criar, porque o Brasil está envelhecendo, né, ou está vivendo mais, né, a gente pode olhar, né, dentro do ponto de vista, já está vivendo mais ou está envelhecendo. A gente precisa ter políticas públicas, né, para melhorar todo esse conjunto de fatores, né, e que as pessoas possam comer melhor, que elas possam viver melhor. Eu sempre brinco, né, que a atividade física ela é fundamental, né, para que a sim. pessoa tenha o mínimo, né, de independência, né? Nem que seja para ir ao banheiro e tomar um banho sozinha, né? E nisso tudo, até a própria pessoa que tem essa independência, até para comer fica mais fácil, porque você depender de alguém para botar a sua comida, quer dizer, cozinhar para você, botar a sua comida, tudo isso atrapalha, né? Tem uma colega falando aqui, a Rosilene, né, uma grande amiga minha mentora, ela, até porque parte da renda do idoso é destinada a compra. Exatamente, a gente falou isso, Rose. Infelizmente, eles estão comprando mais remédio do que comida, do que lazer. E dá para trabalhar muito com o idoso, estimular que eles façam a horta comunitária, que eles busquem em feiras, né, que é até uma forma de convívio social também, e com relação a isso, sabe? Uhum. Mas aí vocês têm algum programa de horta comunitária? Não chega a ter, mas eu que penso que seria interessante, porque tem bastante área que Projeto, poderia né? ser aproveitada nos condomínios, Uhum. sabe, no próprio bairro. Tem, mas é mais ainda de forma independente mesmo, não tem um programa de fazer hortas comunitárias pensando nessa população. Sim. Meu Deus. E assim, o grupo mais carente aí, como é que fica a alimentação deles? Porque você disse que a questão do café com leite independe da renda social, né? Da classe social, da renda, é um hábito cultural do gaúcho, né? Mas e as pessoas assim mais pobres, como é que elas se atendem em serviço público? Não atuo em serviço público, mas, claro, a gente sabe que tem todas as dificuldades, né, principalmente a questão da própria proteína, que é a carne, que tem todo o custo também mais alto, então acaba sendo uma alimentação mais rica em farináceos, né, em pão, em massa, então Mas tem essa lacuna. essa população mais carente, ela apresenta, no caso, mais obesidade, você percebe isso? Sim, Ou sim, mais obesidade. obesidade? Obesidade, até porque são mais sedentários, né? Ficam mais tempo em casa, ainda mais no inverno, acabam não saindo tanto de casa, então realmente tem as comorbidades, pressão alta, toda essa questão, né, que vem junto com os hábitos alimentares. Certo.
A função acaba sendo isso, mais em médico, comprar medicação, sabe? Essa acaba sendo a vida de muitos idosos aqui. A Lúcia estava colocando aqui, né? A Lúcia, ela é idosa, ela começou a escrever poesia com 70 anos, e a mãe dela vai fazer 100 anos, que ela falou da outra vez. Ela está dizendo, né, o quanto é importante os idosos terem convivência nas refeições sempre que possível. Com certeza, Lúcia, a convivência, a socialização é fundamental para todo mundo, né? E para o idoso também, né? Eu costumo fazer a live em 45 minutos, e a gente já está chegando no nosso final, e eu queria agradecer demais a sua presença, eu queria agradecer muitas pessoas que estão conosco, eu queria perguntar se alguém aí... Eu vi que o professor Alexandre, ele lá de Minas Gerais, ele está aí conosco. Você quer falar um pouquinho, Alexandre, aí contar para a gente como é que são os idosos que você atende lá em Minas? Se estiver aí ainda, eu quero até uma nutricionista mineira para conversar com a gente aqui. Tem alguém de Minas aí? Se tiver alguém de Minas, se apresente, por favor. E eu acho que obrigado, Cris, obrigado, porque conhecer um pouco o nosso país, eu acho que faz parte, né? Porque às vezes a gente fica achando, né, que aqui na nossa área, né, no meu caso Rio de Janeiro, no seu caso Porto Alegre, no caso do Christian lá em Belém, a gente acha que na nossa área está ruim, né? Mas como é que estão os outros lugares, né? Eu acho que integração aqui vai ser muito interessante para a gente conhecer um pouquinho a realidade. É muito interessante mesmo essa tua iniciativa, porque eu nunca tinha pensado nisso, sabe? De realmente a gente conhecer mais o perfil da alimentação do nosso idoso, né? E trazendo profissionais de cada estado para contar um pouquinho, sabe? Eu achei muito, muito legal mesmo. Parabéns pela iniciativa, né? Porque a curiosidade, né? A curiosidade de, gente, como é que é lá fora, né? Lá fora aqui, fora da minha caixinha, né? Fora aqui do meu arraial, né? E eu queria agradecer demais, então, a presença de todos. Queria perguntar se alguém... Rejane, você entrou no final, amor. Eu queria agradecer demais a presença de todas. Rejane, a gente está aqui com a Fernanda Bortolom, ela é do Sul, ela contou um pouco para a gente aqui da realidade do idoso ali de Porto Alegre, e não é nada tão diferente dos nossos idosos aqui. Talvez seja mais diferente, porque aqui a gente tem por ser um clima quente, né? Normalmente a gente tem calor, a gente está no inverno, né? Mas aqui no Rio está calor, né? O dia estava lindo hoje, um céu azul e uma temperatura alta. Então aqui a gente tem assim, muita oportunidade de ter assim, mais variedade, né? Na alimentação, o clima facilita nisso, ajuda nisso. Sim, claro. É um convite para te ir para a rua, né? Caminhar na orla. E assim, e aqui a gente chama de sacolão, né? Aí que vocês têm sacolão, os hortifrutis, né? Tem. Facilita a compra, né, para legumes, verduras, frutas, né? Então, assim, mesmo uma pessoa tendo uma renda um pouquinho mais baixa, ela consegue, né? É claro, eu estou falando de pessoas que estão trabalhando, a gente não está falando daqueles extremamente pobres, né? Porque os extremamente pobres aí estão num outro patamar, aí seria uma outra discussão, mas dentro, né, assim, das pessoas que têm uma renda mínima, né, para conseguir comer o seu mínimo, né, ela consegue ter uma alimentação mais variada. Embora aqui a gente vê muita gente comendo alimentos ultraprocessados, né? Os pacotinhos, os biscoitinhos, os enlatados, refrigerantes, você bebe muito aqui. Aí você toma muito refrigerante, Fernanda? Tem, pessoal, toma bastante. Agora até tu vê, o idoso acaba até nem tomando tanto líquido como deveria, né? Fica mais no chimarrão, sabe? Mas ainda com... Pelo menos não toma tanto refrigerante, né? Isso é bom, né? Acaba não tomando tanto, sabe? Como a gente vê em outras regiões, sabe? Aham. Certo. Então eu vou agradecer. Obrigada pelas informações. Muito obrigada. Isso mesmo, Christian. Obrigada, Christian. Informações assim, preciosas para a gente, né? Abrindo assim a nossa perspectiva. Isso é muito legal. Eu agradeço demais. Semana que vem nós teremos uma colega lá de Goiânia, né? A Camila Barros, falando sobre o idoso de Goiânia, né? Vamos conhecer agora uma outra realidade, né? Pessoal lá do Centro-Oeste.
E eu espero tê-los aqui de novo. Fernanda, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão conosco. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar mais alguma coisa, a gente ainda está aqui mais um minutinho. Fernanda, suas últimas palavras. Eu que agradeço pelo convite, né, e realmente por essa tua iniciativa de conhecer um pouquinho, né, desse Brasil que é tão extenso, né, e realmente a gente acaba vivendo só na nossa caixinha e não tem essa dimensão dos hábitos alimentares, né, principalmente dos idosos em outros estados, das peculiaridades, né, dessas individualidades, e também refletir sobre essa questão de políticas públicas, né, para ter esse olhar mesmo para essa pessoa que está envelhecendo, que tem essa discriminação, sabe, do trabalho, de ser escanteada realmente. Isso é muito importante. Vamos ver se a gente consegue aí movimentar os nutricionistas, né? As nutricionistas, a gente tem aí uma população de mais de 90% de nutricionistas mulheres, né? Vamos ver se a gente consegue mobilizar esse povo. Até então, porque todo mundo vai envelhecer aqui, né? Já está envelhecendo e pode ser a gente também nessa situação de preconceito, sabe? De discriminação, de ser realmente, tá velho, não tem mais, né? Então... Tá velho, não pode nem escolher o que quer comer, né? Tem gente que ainda fala isso. Sim. Isso com muita frequência, né? Não deixa a pessoa nem escolher o que quer comer, né? Ah, não, mas vai comer dessa forma, ou seja, aí muda tudo. Arrebenta com a cultura da pessoa, né? Com o hábito alimentar da pessoa. Tem verdade. Muita coisa para a gente pensar. Esse momento aqui é um momento de reflexão, né? Eu sempre falo que essas lives, elas não são palestras, não são aulas. É um momento da gente refletir, da gente pensar a vida, né, a partir da perspectiva, da experiência de uma outra pessoa, né? E, no caso, você está trazendo uma realidade da sua terra, né, do pessoal do Sul, de Porto Alegre, em especial, né, do idoso daí. Então, isso sirva para a gente pensar um pouquinho e refletir. Eu agradeço demais a participação, a todos que estão conosco. Uma boa noite, uma boa semana. Deus nos abençoe e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Com certeza, obrigada pelo convite e boa noite a todos também. Boa noite, um beijão para todos. Um beijo, pessoal. Tchau. Obrigada, Mônica. Nada, prazer. Tchau.